Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Júlio César Sanches, autor deste livro, Direito Imobiliário de AZ. Sou coordenador da pós-graduação na Escola Superior Universitária. Você que quer aprender Direito Imobiliário, você que quer se especializar em Direito Imobiliário, eu convido você a fazer a minha pós, a qual sou coordenador e tenho a honra também de ser professor, tá bom? Com muito carinho, quero bater um papo com você a respeito dos pilares. Sim, como que é feita a defesa em sede de uso capião. Nós temos, no Código de Processo Civil atual, as respostas do réu. Isso mesmo, as respostas do réu. Nós temos pelo menos 5 respostas do réu. A primeira resposta do réu é a contestação. Contestação é a defesa, propriamente dita, é o que você está acostumado a fazer no dia a dia. A segunda defesa que nós temos, a possibilidade de defender o réu, aparece na reconvenção. A terceira possibilidade seria, assim, o reconhecimento jurídico do pedido, que pode ser integral ou parcial. Um exemplo disso é uma ação de danos morais e danos materiais. Talvez o réu possa reconhecer os danos materiais, não reconhecendo o dano moral. Então seria uma linha de defesa, sim, confessar, reconhecer, talvez seja uma linha de defesa para evitar uma condenação maior. Em nome disso, repetindo, reconhecimento jurídico do pedido. A quarta linha de defesa que nós temos, a chamada resposta do réu, seria o desdobramento do polo ativo da ação. Em uma ação coletiva, onde existe vários autores, pode o réu pedir o desmembramento, pode ser feita a separação, o judiciário normalmente concorda com isso. Desdobramento do polo ativo da ação. Muitos autores, a ação de litisconsórcio vai ser separada, vai se tornar várias iniciais. Ah, professor Júlio, mas não vai dar mais trabalho para o advogado que vai fazer a defesa? Se você for pensar, é muito difícil defender o seu cliente, o réu, em uma ação coletiva. Talvez você fazendo várias contestações, uma a uma, fique mais fácil, fica aí uma segurança jurídica maior para proteger o réu do que propriamente uma ação coletiva. Então, anote aí essa quarta opção. A última opção de resposta do réu é a revelia. Muita gente acha que revelia não tem nada a ver com resposta, porque revelia você não fala nada, mas pode ser uma linha também e é considerada uma resposta do réu. Lembrando que revelia é o desprezo. Numa discussão você pode não responder e é uma forma de resposta também. Então a revelia é considerada a resposta, sim, do réu. Então nós temos 5 respostas do réu. Primeira, então, eu já falei, contestação. A segunda, reconvenção. A terceira resposta do réu seria, sim, o reconhecimento jurídico do pedido, na sua totalidade ou de forma parcial. A quarta resposta do réu, o desdobramento do polo ativo da ação. E a quinta e última resposta do réu, nós temos aí a revelia. Essas são as respostas do réu. Em sede de uso capião, nós vamos ter 2 oportunidades para defender o nosso cliente quando existe uma ação de uso capião em andamento e somos contratados para fazer a defesa, né? Somos advogados do réu. Lembrando que o réu no uso capião pode ser o último proprietário, pode ser o herdeiro, o espólio. Então nós temos várias situações onde o advogado defende o réu no uso capião. Importante lembrar que a ação de uso capião é uma ação declaratória, quando usada no Poder Judiciário. Respeita os requisitos da petição inicial 319, temos que juntar todos os documentos conforme o artigo 320. O réu só se torna réu quando devidamente citado e apresenta a contestação em uso capião, ou se habilita. Nós temos 2 formas, então, de aparecer. O réu vai aparecer no uso capião de 2 formas. A primeira, através da contestação, e a segunda, através, sim, da habilitação. Essa habilitação pode ser feita de qualquer forma, a qualquer momento, em sede de uso capião, e a contestação só apenas após a citação. Toda vez que você pense em defender os direitos do seu cliente para que o uso capião não seja procedente, nós temos que pensar assim nos requisitos. A posse, mansa e pacífica e animus domini. Posse, mansa e pacífica e animus domini. São 3 requisitos importantes. São os 3 requisitos do uso capião. Veja que nós temos um binômio quando nós falamos de uso capião. Desse binômio, a primeira parte seria a posse. Todo uso capião tem que ter posse, lapso temporal. Já a segunda parte, o segundo binômio, seria, sim, requisitos. Nós temos mais de 36 espécies de uso capião, então cada uso capião tem seus requisitos. E é aí, realmente, aonde nós vamos bater. Numa contestação, numa habilitação, é justamente nesses requisitos, ou seja, no binômio, lapso temporal e requisitos específicos de cada uso capião, que nós vamos defender o nosso cliente. Vale a pena lembrar que a ação de uso capião ela é uma ação declaratória, ou seja, não é em face, não é litigiosa. Ela pode se tornar litigiosa no decorrer do processo a partir do momento que alguém questione ou alguém se habilite. Também não é comum em sede de uso capião ter audiência.
É muito comum ter audiência quando ocorre, sim, essa contestação, essa habilitação para a negativa do uso capião. Vale a pena lembrar que nós temos aí 36 espécies, porém no Brasil nós usamos algo em torno de 6 a 9 espécies no dia a dia. Muitas espécies são doutrinárias, são teóricas e não são utilizadas na prática no dia a dia. Vale a pena lembrar também que o uso capião, quando alguém questiona, se habilita, contesta, isso não quer dizer que o autor da ação, ou os autores da ação do uso capião vão perder a ação, hein, gente? É uma ação declaratória, o autor, os autores têm que provar o que está falando. Então o réu pode sim questionar, pode pedir a negativa, mas isso não quer dizer que com a habilitação acabou, perdeu o uso capião. Então isso é muito relativo, isso depende muito de cada processo, de cada ação, o caso concreto, tá bom? Eu espero você na próxima aula, um grande abraço e vamos juntos!